Existe um hack que eu sei que vocês dois conhecem e que eu já fiz 2 vezes no meu Instagram e realmente funciona, 2 vezes mesmo. É aquele de apagar todos os stories anteriores, aí espera uns 20 minutinhos. Aprimorei, hein? Eu não acredito nisso, eu vou te explicar. Peraí. Você espera uns 20... Deixa eu só contar, depois vocês se matem aí explicando o que acontece. Novo quadro do podcast Rinha de Blogueiros. Continue, Aí Boldin. você apaga tudo. Quando você volta com seus stories fazendo algumas enquetes. Por que é enquete? Eu vou explicar depois, os meninos falam aí. A enquete é como se você tivesse mais uma interação naquele conteúdo. Então, se você tá assistindo, é uma interação. Se você assiste e clica, é 2 interações. Aí, se você assiste, clica e manda uma mensagem, são 3 interações. Então, você vai fazer, sei lá, uma Quanto mais média interações, mais vão querer te entregar. Isso, uma série de 10, 15 enquetes. E aí, Mas, isso na verdade, faz nem com que precisa mais... disso tudo pra funcionar. Tá, esse foi o hack que eu aprendi, né, no caso. Esse é o método Malu dança da chuva. Tá dando certo, não, dança até chover. Como eu disse, eu fiz 2 vezes na minha vida. Porque foi uma vez que o Instagram, não tava me entregando. Eu falei, fudeu, eu entrei em alguma coisa. E aí eu apaguei tudo e fiz. E aí eu vi que não sei o que tinha acontecido. Porque E quanto que bateu de view, só para as pessoas saberem? 110 mil. E eu segui 110 mil o dia inteiro. Não foi... Eu fiz tipo 60 E você tinha uns stories naquele 320 dia. mil na época. Assim, Vamos tentar trazer a estratégia disso antes da gente entrar em treta aqui? Porque assim, Não, ó... a gente quer treta. Calma aí, João. Você fala Eduardo, pra pega caralho. o soco inglês aí, já vamos deixar aqui na mesa. Existe uma ordem de prioridade nas coisas primeiro. Não é bem, tipo, uma coisa tem um ponto, outra coisa tem um ponto. Faz sentido, mas não é bem assim. Isso também há controvérsias, não? Não, faz sentido isso que você falou, mas não é... Faz sentido... Desculpa, eu temperei. O fone fica sereno. Não tem essa habilidade que o Perini tem com o microfone. Ó, é assim, ó. Faz sentido, mas não é bem assim. As coisas têm um peso. Por exemplo, o que mais tem peso são as coisas mais escassas. Pensa como, tipo, se fosse um jogo de basquete, por exemplo. A cesta de 3 pontos, tem cestas de 2, tem cestas de 1. Certo. A de 3 é a mais difícil de fazer. Ok. Seja em qualquer lugar. No Instagram também existem as cestas mais difíceis de fazer. Por exemplo, o que é mais difícil ter num story? Compartilhamento e resposta. Certo. Você pode ter muita resposta, mas entenda que o comportamento padrão é muito difícil ter respostas. Por quê? O story, ele gera uma interação passiva. As pessoas só querem assistir. A maioria só assiste. Exato. É um comportamento mais padrão. Não significa que é o mais comum. Exatamente por isso as pessoas reclamam tanto, mas meus stories não tem tanta visualização. Porque apesar de ser o comportamento passivo e mais padrão, ele também é escasso. Então, beleza. Vamos lá, primeira coisa, compartilhamento e depois respostas. Depois dessas coisas, o que a gente tem? As enquetes. As enquetes acabam sendo mais relevantes do que as caixinhas de pergunta, por mais que uma pessoa passe mais tempo respondendo uma caixinha do que votando numa enquete. Por quê? Porque a enquete ela é mais rápida e mais intuitiva de responder se a pergunta for clara e direta. Também, né? Exato. Você consegue ter, tipo, no seu caso ali, você deve ter tido uns 30 mil votos na enquete, cada uma mais ou menos. Enquanto você nunca, por mais que você tenha 5 mil perguntas no box, você não vai ter 30 mil, sabe? É muito raro. Por mais que o peso da caixinha seja maior. Pra caralho, nunca cheguei Mas nisso. o peso da caixinha também é maior do que bastante das coisas. Mas óbvio que ele vai considerar qual é a quantidade. Por exemplo, vamos supor que a caixinha ela vale como se fosse 2. Só que a enquete ela vale 1. Só que você tem muito mais votos na enquete do que resposta na caixinha. Igual, então, por exemplo, no feed, o que tem mais peso, segundo o próprio Instagram, é comentário. Lá vem. É comentário. Será que é comentário? Isso também Ou é será que é treta salvamento? total. Ou será que é compartilhamento? Salvamento ninguém nunca citou, né? O Ou próprio será Instagram que é nunca curtida? falou. Agora, Eu comentário tem adoro mais essa treta. peso segundo o Instagram. Porém, quando você tem um post com mais like, ele tende a ter mais alcance. Porque por mais que o comentário tenha mais peso, é muito mais fácil você ter uma quantidade 5, 10, 20 vezes maior de likes do que de comentários. Então, comentário tem mais peso? Tem mais peso. Porém, o like vem logo em seguida. E aí você tem muito like, então supera... Porque você nunca vai ter tantos comentários quanto likes. Então, Isso segundo o próprio Instagram, ele bota tipo uma listinha ele ou não? bota listinha. Ele, Ele já fez dá umas isso. Ele pistas. postou eu no acho. Creators, pô. Eu sempre reposto esse post. O Instagram tem um post que ele fala a lista de interações que o algoritmo usa pra ranquear o feed. O comentário é o primeiro lugar.